Beleza. Então vamos lá, então, gente. Deixa eu compartilhar a tela. Não, não é esse aqui. Esse aqui. Ok, a gente vai falar sobre como transformar, né, uma meta, né, em um projeto, né? É, a gente tem a data de entrega dessa tarefa, dia 26, sábado que vem. Essa é a nossa terceira, penúltima aula, né? Terceira aula. E a gente vai entregar até dia 26. O que é um projeto, né? É um planejamento muito detalhado, com um cronograma, com data de início e término, dividido em fases ou etapas. Exemplos de projetos. A gente tem faculdade, que é um projeto que geralmente dura de 2 a 4 anos de conclusão, né? Uma construção, em geral, né? Uma ponte, uma casa, enfim, um esticado, né? Como se diz, né? Geralmente tem um início e um término. Metas de longo prazo, ou, ou não, né? Um livro é um projeto. Criação de um produto é um projeto. Viagens longas também pode ser um projeto. Mudanças de carreira também pode ser um projeto. Um projeto, ele tem um tempo, né? E tem etapas. Isso que é a essência de um projeto, assim. Tem um alvo muito claro, etapas e um processo para você concluir esse projeto. Um projeto precisa de ter um processo no qual temos que ter um objetivo bem claro aonde nós queremos chegar. E aí, vamos fazer um exemplo bem claro aqui, ó. Eu tenho, né, ano que vem eu tenho escrever o livro, né? E aí, esse é meu projeto. Vamos lá. O objetivo, escrever um livro. Título do livro. Ó, você tem que pegar o máximo possível de detalhes, né? Título do livro: Um cristão nascido da dor e do desespero. Biografia, ó, gênero, biográfico, biografia. Prazo de conclusão: 1 ano, até 1 ano, né? No máximo 1 ano, se Deus quiser. Até menos, se Deus quiser. Início: começou esse mês. Aqui pode até colocar, né? Quantidade de folhas, eu coloquei, né? Que é o mais ou menos que eu estou pretendendo, 300 páginas no máximo. Então, olha só, gente. Aqui, vocês já veem, olha. O objetivo, escrever um livro. Aí, por exemplo, você pode colocar um outro exemplo de projeto. Fazer faculdade, né? Também tem essa meta também. Fazer faculdade. De quê? Tecnólogo em recursos humanos. Quanto tempo vai demorar? 2 anos. Quando eu começo? Aí pode ser lá para maio, né? Quando termina? Provavelmente em maio de 2026, né? 2000 e... Começa 2023, 2025. É, Aí você colocar o máximo possível de detalhes, porque um projeto ele precisa de detalhes. O máximo possível de detalhes, né? Como construir uma casa, né? Você começa a pensar numa construção de uma casa, você pensa, olha, o que que eu vou precisar? Qual o tamanho da casa? É, Aonde vai ser? O que que precisa ser feito? Tudo, todos os detalhes possíveis, né? Tudo. É como você for viajar, você imaginar o que que você vai colocar na mala. Todos os detalhes, para onde, quanto tempo, tudo, né? Se você puder colocar de detalhe, é importante colocar no projeto. Por isso que um projeto, nem toda meta dá para transformar em projeto, né? Só algumas. É, Todo projeto precisamos saber o que vamos precisar para que possamos iniciar sem chance de parar. Quais recursos eu vou precisar que eu não tenho agora? Que eu vou precisar que eu não tenho agora. Financeiros, né? O que você vai precisar de finanças? Ferramentas, você vai precisar de alguma ferramenta. Conhecimento, né?
vai ter um momento que eu vou precisar muito de conhecimento, porque vai ter um momento da pesquisa do livro. Habilidades, né? Eu sei escrever, eu tenho técnica de escrever, de abordagem, de fluidez do texto, né? Tudo isso também é técnica também. Pessoas, eu vou precisar de pessoas também. Tempo. Quanto tempo eu vou dedicar a esse projeto? Tá? Isso aqui também são coisas que a gente tem que colocar também para a gente começar o projeto, para a gente pensar no projeto, né? Aqui a gente está na fase de pensar no projeto, né? A gente vai pensar no projeto. Aí vem as etapas, né? Vem as etapas. Todo projeto tem uma etapa. Construção de uma casa, por exemplo. Primeiro, talvez você faça uma terraplanagem, depois, não, limpeza, né? Dependendo da situação, se não tiver limpo, terraplanagem. Depois você vai lá fazer as bases, fazer os buracos, né? Tem várias etapas da casa ali, para a construção de uma casa, né? No meu também vai ter, no meu livro vai ter. Vai ter escrever minha biografia, vai ter o momento das entrevistas, vai ter o momento da pesquisa. Olha o Júlio aí entrando aí. Aí, ó. Júlio, bom dia, tudo bem? Vai ter o momento das pesquisas, né? Pesquisa teológica, pesquisa teológica, pesquisa também, pesquisa histórica também, histórica. Essa vai ser a parte mais demorada do livro. E vai ser a maior parte, né? Dos 300 páginas, provavelmente deve ter umas 100 no mínimo aqui de pesquisa aqui, né? Porque o tema tem que ter um tema, né? Todo projeto tem um tema, né? Também isso é importante também colocar também. O tema do livro é uma vida, uma vida, como ter uma vida, né? Como ajudar pessoas a ter uma vida voltada para Deus, né? E quais são os riscos de não ter essa vida não voltada para Deus. Então, a ideia do livro é sempre incentivar as pessoas a viver uma vida com Deus. Então, nesse livro, aí eu tenho que ter uma pesquisa, né? Isso vai ser importante também. Aí é uma outra etapa, é a conclusão, é a bibliografia, revisão, buscar alguém para prefaciar o livro, e aí, por fim, né, buscar uma editora a fim de publicar o livro, né? Aí o livro já vai estar pronto, né? E aí vai ser uma outra, mas o livro já vai estar pronto, né? Em nome de Jesus aí, para que ele possa ser colocado no mercado aí. Então, aí vocês percebem que tem várias etapas, né? Tem a questão do tema, né? Eu coloquei aqui, tema do livro, tem que colocar um tema aqui. Qual o tema, né? Tem que colocar aqui qual o tema. Qual o tema? Peraí, qual o tema? Qual o tema do livro? Ou do projeto, né? Isso também é importante também, olha. Então, aqui, vamos, vamos falar um pouco mais do processo aqui. Daqui, ó. O objetivo tem que estar muito claro, né? Você tem que estar muito claro em relação a onde você quer chegar, de um projeto, né? O máximo possível de detalhes, como eu coloquei aqui, que eu estou dando exemplo do meu livro, né? Mas você pode pegar qual o exemplo que eu dei aqui? Os exemplos que eu dei aqui. Construção de uma casa, uma faculdade, mudança de carreira, eliminação de peso, dependendo da quantidade de peso, também pode ser um novo projeto, né? Tem projetos aí também voltados para isso também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que nem toda meta dá para transformar em projeto, né? Porque o projeto ele tem que ter
etapas, tem que ter um processo. Então, acho que nem toda meta dá para transformar, mas algumas dão. Meu livro dá para transformar, a faculdade que eu vou fazer também dá para transformar. Que mais? Eu acho que é isso. Tem que ter o máximo possível de detalhe, né? Você tem que saber exatamente, tem que ter um prazo de início e um prazo de término, isso é muito importante também. Como eu coloquei aqui, o prazo máximo é 12 meses, então é um ano, e você tem que ter um início. E aí vem a parte mais importante do projeto, né? Que é a execução, né? Você começar a executar o projeto. Porque nenhum projeto sem execução não se torna realidade, né? Nenhuma planta vai se tornar uma casa, nenhuma maquete vai se tornar um prédio, né? Então, esse é o momento mais importante. Você tem que ter todos esses dados, né? Que você vai precisar, quais possibilidades de você desistir também, tudo que você puder. Não, não estou te ouvindo, Júlio. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Então, o projeto, ele tem todo esse processo, né? Que você tem que colocar no papel, né? As etapas. Por exemplo, o meu já está muito claro aqui, olha. Eu vou escrever a biografia, depois eu posso escrever a entrevista, pesquisa. Vai ser um momento mais, que eu vou precisar de mais tempo aqui. Depois a conclusão, bibliografia, revisão, né? Leva para revisão alguém, né? Pagar alguém para revisar o livro, né? Pagar alguém. Aqui eu vou precisar da questão financeira. Aqui que eu vou precisar da questão financeira aqui, ó. Pagar alguém. Eu estou dando exemplo do livro, porque o livro o projeto mais que eu tenho mais fácil, né? Tem várias etapas, né? Mas a luta, você trabalha com vários projetos também, né, no seu trabalho, né? Você pode dar um exemplo? Acho que o seu exemplo vai ser muito rico aqui. Sim, vários projetos ao mesmo tempo, porque até coloco codinomes, né, no grupo. E a gente aqui, André, a gente tem claro para a gente o seguinte, que quanto mais tempo você gastar no planejamento do projeto, né, a execução vai ser mais rápida. Então, exemplo, peguei um projeto de busca de um diretor de serviços ao cliente que vai trabalhar no Pará. Então, por si só, vai ser um planejamento mais demorado, porque nós estamos em São Paulo e estaremos buscando, né, na região ali de Belém do Pará, o estado inteiro do Pará. A gente define quais são as empresas targets primárias, depois as empresas targets secundárias e as terciárias. Quais os cargos que a gente vai buscar? Aqui, a posição se chama atendimento ao cliente. Então, a gente vai buscar serviços ao consumidor, serviços de engenharia, é uma empresa, é uma grande operadora de telecomunicações. Quais os setores de telecomunicações a gente vai focar? O que o profissional precisa ter? Pode ser homem, pode ser mulher, esse universo tem poucas mulheres, mas pode ser? Qual é a idade? Ninguém, ou por conta da LGPD, a gente não pode perguntar a idade, né? Mas a gente olha no LinkedIn e já tem uma noção da foto, né? Então, qual que é a faixa etária dessa pessoa? Qual que é a formação? Quantos anos de experiência ele tem que ter? A formação, geralmente, de um projeto como esse, tem que ser engenheiro, não adianta. E tem que ter inglês. Então, é uma série de fatores que se a gente delimitar bem, né, a localização, a experiência, a formação, a questão do idioma, é condição sine qua non, que aí eu acho que não é muito o nosso mundo, é que a pessoa conheça de backbone. O que é backbone? Né? São aquelas filiações que são ora terrestres, ora via submarino, hora de acesso. É um conhecimento bem técnico. Eu acho que vocês nunca ouviram falar esse termo backbone assim para esse universo. Então, se a gente delimita bem
tudo que a gente vai perguntar, da onde, isso tem que ser assim, mas não vamos ficar, né, uma semana fazendo isso. 3 reuniões com o cliente, via de regra uma, tá? E aí com o cliente, e 2 internamente para fazer a lição de casa, né, dar uma digerida em tudo que a gente escutou do cliente, aí quando a gente vai buscar o profissional, aí é mais fácil. Só que como você não busca só para um projeto, e sim para, atualmente eu tenho 6 projetos aí, né, caminhando juntos, então você fica se dividindo aí, um dia está falando de marketing, um dia de finanças, um dia de engenharia, o outro dia de grãos, então, assim vai. Mas o segredo, como você está falando aí, André, é o bom planejamento, porque aí a execução caminha fácil. Muito bom, muito bom. Mais possível de detalhes, né? Para que você não. É igual, realmente, eu acho que o melhor exemplo é na construção de uma casa, né? Você vai pensar em tudo ali, você vai pensar, olha, o que que eu vou precisar para que a coisa não pare, né? Tem muitos projetos que param, né, e ficam ali estagnados porque a gente não fez um bom planejamento, realmente. E eu acho que é isso. Tem- Aonde você quer chegar e cada etapa ali você vai, você vai marcando, você vai criando um cronograma mesmo. Um projeto tem que ter um cronograma nesse sentido, né? Você vai ter que buscar os recursos muitas vezes não estão disponíveis aqui, aí você vai buscando os recursos para que você consiga vencer cada etapa. Acho que é isso mesmo, para que o projeto se torne real, né? Isso é muito legal isso também. No caso aí no caso você também pega detalhes do que você vai precisar, o que você já tem, você faz uma, uma Você busca. fala de recursos? É, Sim, por exemplo, aqui nesse projeto do Pará, né, além de recursos tecnológicos, né, a gente se utiliza de técnicas, né, diferentes, e o nosso cliente, a gente está lidando com engenheiros e com perfil bem técnico. Só que aqui a gente não somos um time de engenheiros avaliando outros engenheiros. A gente foca nos famosos soft skills, né? A capacidade da liderança, a capacidade de gerir times, a capacidade de planejamento, o que faz com o conhecimento. Nosso cliente perguntou para mim assim, Luzi, né? Se precisar, você me acompanha aqui, vem, assim, porque essas entrevistas, em sua maioria, serão online. Ele perguntou, se precisar, para os finalistas, que serão 5 engenheiros, você vem para Belém para a gente fazer entrevista juntos, porque eu foco na parte técnica e você na parte de soft skills. Então, até isso a gente tem que considerar. Outra coisa, André, aqui os nossos projetos todos, sem exceção, nós temos que entregar ali por volta de 3 a 6 nomes em 21 dias. Isso não tem negociação. A empresa nos contrata justamente porque a gente tem 21 dias para entregar. Aí passou 21 dias, entreguei os 6 nomes. Ele vai olhar ali a minha shortlist de 6 nomes e vai falar assim para mim, nossa, belo trabalho, adorei os 6 e quero entrevistar os 6. Mas nem sempre é assim. Às vezes eles olham e falam assim, eu vou começar com 2, esse aqui gostei, fica na linha de plano B, ou então, né, 2 e 2, e via de regra, ele entrevista 3 e fala, gostei dos 3, mas para eu tomar uma decisão, eu quero conhecer outros 3 que não aqueles que você me mostrou. Aí eu quero que você foca nas empresas mais assim, nas empresas mais assado. Era engenheiro, agora eu vou querer era engenheiro mecânico, agora eu quero engenheiro civil. E também aqui eu acho que seria bom um engenheiro de produção, e me traz aí 2 arquitetos de linha.
Então, tem todas essas variáveis que a gente só sabe nos 48 do segundo tempo. Mas se você está bem planejado, se você sabe, né, do que está fazendo, do que está falando, tranquilo. Que show. Que show, que legal. Obrigado pela contribuição aí. Júlio, quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo? Tá me conseguindo me ouvir? Ah, que bom, que bom. Eu tô aqui só aprendendo, né? Eu acho que eu peguei. Interessante que eu tava sem internet desde não sei como. Mandei mensagem mais cedo e tô aqui assim, aguardando o sinalzinho, né? Quando eu percebi, na verdade, eu disse, gente, acordei cedo, tomei um banho direitinho, bem bacana, legal, gostoso. Assim, vou me preparar para a aula, tá? E de repente, cadê a aula? Falei, gente, tem coisa errada aqui. Será que hoje não tem aula? Aí quando eu fui perceber, eu estava sem internet. Aí eu coloquei nova. Como é que fala? Reiniciei o aparelho e a internet veio. Entendeu? Mas você estava falando no início sobre escrever o livro, André. Desculpa aí, eu não peguei, infelizmente, pelo meio do caminho. Bom dia para todo mundo, né? Acima de tudo. Eu peguei o exemplo do meu livro para transformar como projeto, né? E isso vai ser uma tarefa extra, tá? Vai ser a tarefa. Vocês pegar uma meta, talvez uma meta para 2023, talvez uma meta para os próximos 2 anos e transformar num projeto. E aí, talvez para mim ficou muito claro, para mim, o livro, porque o livro meu vai ter várias etapas, né? E aí eu dei Como é o que você, exemplo de... uma pergunta, como é que você construiu esse livro? Como é que você sentiu esse livro? Que você Então, tinha no que meu fazer caso, isso, foi essa uma missão? inspiração. Eu senti que Deus quer que eu escreva esse livro, e basicamente tudo que eu escrevi aqui, eu nunca escrevi um livro, então eu meio que estou sendo inspirado por Deus aqui, que eu já tenho A mais ou menos primeira coisa, esquematizado o que a eu primeira coisa vou que você escrever. percebeu, a primeira coisa que você percebeu ao ter essa deslumbre, né, para escrever esse livro, qual foi a primeira coisa que você teve como princípio para escrever o seu livro? O título, Atitude, o vamos dizer assim. título, o título É. aí depois foi aparecendo o processo ali que eu precisava. Aí apareceu o número de páginas, né? Não sei se vai ser 300, talvez seja até mais, mas o máximo de 300 páginas. E aí pareceu assim muito claro, olha, você vai falar da sua biografia, né, que é a minha história, e aí tem entrevistas, e depois vai ter a pesquisa, né, que é a parte mais demorada, porque vou ter que pesquisar a questão teológica, pegar a base da Bíblia, né, e vai ter a parte mais demorada, né, porque é ali que eu vou pegar dados históricos para ajudar pessoas, né, que a ideia é ajudar pessoas que, assim como eu, que estavam meio perdidas, né, no ateísmo, na pouca fé, para que tenham um encorajamento, que elas sejam motivadas em relação a isso. Então, apareceu essas etapas, que foi aqui, as entrevistas, pesquisa, e aí, só seguir isso aqui agora. Basicamente é isso. Só O seguir, escrever teu, minha o teu biografia, livro, que só depende de mim. aham. O teu livro Falou aí. ele é como o trabalho da Luz. O teu livro acho que ele é como o trabalho da Luzia, né? Você tem que ter critérios, você tem que ter características, você tem que ter fundamento, você tem que mas basicamente a construção de um livro ele vem de título e os subtítulos, né, que são os temas. Quando você elabora isso dentro de uma linha de raciocínio, desde quando você estava, né, quem era o André real e quem precisava ser o André ideal. É basicamente isso que vai ser o fator determinante para o seu desenvolvimento. Isso é maravilhoso, porque isso cabe na nossa vida, né? Inclusive, o assunto que você trouxe dentro desse questionamento para essa ideia de você. O que a gente está tendo aqui com você, particularmente, é uma coisa de um volume muito, primeiro, ativo, também muito rápido. E, querendo ou não, quem tem essa mentalidade, esse raciocínio lógico, rápido, eficiente,
consequentemente, está muito mais resolvido. Então, eu posso falar que aqui nós estamos anos-luz de muitas situações de desenvolvimento. Isso que é bacana. Ou seja, fazer pensar, fazer refletir e fazer desenvolver. Haja vista que Napoleão Hill, aos 29 segundos, ele decidiu que ia fazer a pesquisa que basicamente mudou a vida de muitos milionários e tornou muita gente milionária. A decisão que ele tomou em 29 segundos. Então, isso serve como base para a gente. E é assim, sabe? É salutar, é Nossa. muito bacana isso. Exemplos, né? E No- mais exemplos que a gente não pode perder tempo hoje. Um outro ponto super importante. Quem tem uma idade um pouco mais avançada precisa trabalhar 2 vezes mais do que quem tem uma idade mais jovem. Esse é um diferencial enorme para que você tenha resultados mais rápido também. Você tem que ser igual ou você tem que ser melhor naquilo que você faz. E aí requer essa aptidão de agilidade que muitas vezes, devido à procrastinação, nós precisamos sofrer através dessas perguntas, questionamentos, esse negócio para a gente fazer refletir e, acima de tudo, aplicar. Né? Acho isso muito bacana. Tá, agora, opa, zerar, né? Ouvindo Elaine Orives agora de manhã aqui falando sobre gratidão, né? Gratidão, sobre desenvolvimento. Pessoas demoram 21 dias, pessoas demoram 63 ou pessoas demoram 90 dias para criar um hábito, para se tornar uma nova pessoa, ter uma nova mentalidade. Então, todas essas coisas corroboram com o quê? Para aquilo que é o teu sonho, que é o teu objetivo. E não importa, se você imaginou isso no teu coração, então aquilo já é uma realidade. E agora é transformar para o papel, jogar para a vida real e no momento oportuno deixar acontecer. Acho que é mais ou menos isso. Cara, você arrasou, cara. Nossa. Difícil falar depois de tudo isso. Vocês têm alguma meta que vocês querem transformar para 2023, né? Em projeto, né? Uma coisa mais detalhada, mais. O que vocês pensam para 2023? Eu queria ouvir de vocês. Para 2023, alguma meta que fazem, olha, eu quero transformar isso em um projeto, uma coisa mais robusta, uma coisa mais, enfim, mais detalhada, como o meu livro, por exemplo, uma coisa mais assim. Vocês têm alguma meta? Eu queria ouvir de vocês agora. Lu, Rei, o Júlio, você tem uma meta assim para 2023? Mais assim. Eu, em 2023, já fiz até o projeto na área profissional de educação infantil, depois de praticamente 20 anos de sala de aula, eu vou encarar um novo desafio aí. A minha escola se tornou escola de período integral, e para que eu pudesse continuar nessa escola, que é uma escola de centro, com todas as facilidades, eu tinha que sair do comodismo e ir para algo diferente. E foi me dada essa oportunidade. Então, eu não vou ter uma sala de aula de educação infantil, eu vou ter 5 salas de aula. E com apoio pedagógico, com jogos, com outros desafios, com roda de leitura. Então, assim, a minha cabeça está borbulhando. E porque eu tenho conhecimento, eu tenho a experiência, né? Eu sou psicopedagoga, eu só dei uma pausa aí. Então, quer dizer que todo o meu conhecimento eu vou poder colocar em prática agora, saindo da sala de aula, né? Então, assim, eu acredito que 2023 para mim vai ser isso, e como confiar em mim, eu tenho que dar um retorno para mim mesmo, né? E para quem confiou e me deu essa missão. Porque, na verdade, essas aulas não poderiam ser para professores titulares de sala. Os professores tinham que continuar em sala de aula e outros professores completariam as suas cargas horárias nesse projeto. Mas eu trabalho de manhã numa escola particular e eu só poderia trabalhar à tarde se fosse dessa forma. Então, assim, abriram uma exceção para mim, ou seja, estão confiantes no meu trabalho, né? Então, eu acredito que o meu maior projeto de 2023 vai ser esse. Até porque eu nem sei por onde começar, e assim, eles colocaram. Deu uma travada. Né? Então, Uma- voltou.
Voltou. Então, eles não deram nenhum norte. Então, tipo assim, vou começar no escuro e aí eu vou caminhar. Então, para isso, eu preciso de um planejamento muito bem centrado para não falhar, né? É isso aí. Então, é para 2023. Legal, legal, legal. E Lu, tem algum projeto pessoal, profissional para 2023? Alguma meta que possa transformar em um projeto, uma coisa mais desafiadora? Tem que ter um pouco de desafio também, né? É legal também ter um pouco de desafio. Tenho várias, mas como ainda não decidi o principal, vou passar para o... Ah, não, mas essa vai ser a tarefa da aula, tá? Essa vai ser a tarefa. Você não vai fugir, não. Depois você pode responder com calma. O Júlio, tem algum projeto para 2023? Alguma meta, né? Que possa transformar em um projeto, uma coisa mais robusta, uma coisa mais para 2023? Bom, André, eu estou mais rico ultimamente, para metas novas, objetivos novos, realidade nova e vida nova. A minha meta para 2023 é vida nova profissional, vida nova pessoal, vida nova espiritual. Na verdade, espiritual você não tem uma vida nova, né? Você tem uma vida que você se renova, né? Vamos dizer assim. E eu acho assim, profissional, pessoal, sabe? Eu acho que é isso. Relacional também, com certeza, né? Dentro de um parâmetro claro. Mas meu foco principal em 2023, André, vai ser a minha empresa. Um alcance na região sudeste. Esse vai ser o meu foco, entendeu? Tenho probabilidade de Espírito Santo, São Paulo e Rio. Então, esse vai ser o meu foco, ser intenso nisso. Fazer dinheiro, fazer as coisas se desenvolverem na minha vida de um modo assim que eu nunca tive uma oportunidade. Ter esse crescimento. Né? E a base de todo ser humano é ter um... assim, sair da sua, entre aspas, zona de conforto. Né? Achei bacana a Regina falando sobre o projeto dela. Né? Ela, na verdade, não está no escuro. Né? Desculpa, tá, Regina? Está participando da sua resposta. Né? Você já tem um objetivo, né? Agora você saber como que se faz isso. É igual cocriação, né? Lei da atração. Você quer aquilo dali, esse é o objetivo. Agora, você tem o como, agora é melhor, você tem o objetivo. Agora, o como, a próprio desenvolvimento vai dar essa clareza, né? Com toda certeza. Igual lá. Tem muitas coisas para eu fazer, e muitas coisas, de fato, a gente depende do desenvolvimento. O que a gente tem que fazer? Trilhar no foco, trilhar no objetivo e caminhar por isso. Essa é a nossa base. Nós sempre temos uma referência, né? Nós nunca não estamos assim, para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Esse é um fato. Mas quando a gente tem uma ideologia do que a gente quer de fato, então as coisas ela vêm se tornando claras na nossa vida. Então, querendo ou não, no momento certo, eu vou ter clareza do que, de fato, como eu tenho que fazer, a Regina, a Lu, você. Então, essa é a máxima. Então, assim, para mim é isso. Né? 2023 é outro nível, entendeu? É outra bagagem. Que legal, que legal. 2023 que vai ser um ano de desafios também, né? A gente vai estar em transição de governo, a gente vai estar no outro cenário. 2023 tem muitos desafios. Eu acho que 2023 será um ano, enfim, que a gente precisa colocar mais energia ainda, porque 2022 foi um ano muito difícil, né, para todos nós, mas 2023 pede da gente colocar mais energia ainda. Nossa, então, assim, esse projeto faz com que a gente volte nossos olhares, né, para algo que a gente precisa colocar foco, né? No caso, o Júlio, a questão da expansão da empresa, a rede nesse novo desafio, né? Que ao mesmo tempo te empodere, te coloque num status bem exclusivo, né? Te deram uma oportunidade, você não quer falhar, você quer colocar mais energia, isso é muito legal também. Se já começar 2023, que nem começou ainda, mas a gente já tem uma expectativa, né? Olha só que legal. Estamos a quase 40 dias, quanto falta para 2023? 19, 40 dias? É isso? 40 dias, né? Hoje é 19? Aí, ó, estamos quase lá, 40 dias daqui a pouco, 2023 está aí. Então, é isso, é muita energia, muito legal, gente. Nossa. Então, essa vai ser a tarefa, né? Pegar alguma meta, né? E ver se essa meta consegue enquadrar num projeto. E sábado que vem, né? O Júlio vai dar aula para nós aí, né? É isso mesmo, Júlio? Uhul! Tamo junto. Confirmado?
Combinado. Certinho, bonitinho, Combinado. espetacular. E vai ser uma benção. Tragam a torcida do Flamengo, traga a torcida do Goiás, traga a torcida do São Paulo. Pode trazer todo mundo. Vai Gravar. ser transbordado, entendeu? Transbordado. Ah, show. Gente, obrigado, tá? Eu já tirei a fotinho aqui. Obrigado mesmo por terminar a... Como é que faz, gente? Parar a gravação aqui.